Em nosso estudo de hoje está na terceira epístola de João, capítulo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Emmanuel vai comentar na lição 122 do livro Pão Nosso, Pecado e Pecador. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguem pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto significa que devamos cruzar os braços? Não significa que devamos cruzar o braço ante as ervas venenosas e nas zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-los em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo e infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal, contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Essa é uma velha preocupação nos ambientes religiosos, da gente saber diferenciar o que é o pecador e o que é o pecado. A gente dizer assim, o pecador é um ser eterno, é um espírito criado por Deus que é imortal também, que também vai ter, vamos usar assim a linguagem dentro do Evangelho, a sua ressurreição, como diz Paulo de Tarso, tem um corpo físico, mas também tem um corpo espiritual. Enfim, é uma pessoa que está aqui, independente de qual seja a atitude dele, quando o prazo de validade desse corpo físico aqui estiver esgotado, ele vai ter a sua vida continuada, ele vai apenas largar o corpo físico e vai continuar, ele é eterno, ele é imortal. E o pecado? O pecado, a gente vem dizer, junto com a doutrina do Espírito, que ele não é eterno, que ele é uma condição das criaturas que ainda não viram a Deus, aproveitando aqui a deixa, né, na epístola de João. Fala, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. Gente, é tão importante essa maneira aqui de João colocar para a gente. O que é o mal? O mal é a ausência de bem. O que é o bem? O bem é o bem. É o que está vindo do coração do Pai, é tudo que impulsiona o homem para frente. O que é o mal? É a ausência de bem. Eu estou falando desse jeito porque o texto poderia estar dizendo assim, o que faz bem é de Deus, e o que não faz mal é do diabo, é do Satanás, esses nomes que usa. E o que isso poderia trazer psicologicamente para a nossa interpretação? Se alguém é de a outra pessoa, ainda mais de uma entidade, da maneira como essas entidades que eu falei são encaradas, são vistas, é como se eu fosse propriedade de alguém. E na verdade nós somos todos, sem exceção, filhos de Deus. Quem está vivendo agora, no momento, no pecado, está afastado dos conceitos do Pai. Qual vai ser a consequência disso? O Pai vai abandonar? Não, gente. Vamos colocar lá, o Evangelho está dizendo lá, Jesus falou, nenhuma das minhas ovelhas vai se transviar. A parábola do filho pródigo, olha a festa que a gente faz quando aquela ovelha que estava transviada retorna para casa. Mas ele garantiu nenhuma das ovelhas. Só que a providência divina, ela deixa a gente esgotar todas as formas possíveis e impossíveis de sofrimento, se a gente quiser tomar esse caminho. E vai ter uma hora que a gente, cansado de tanto sofrer, vai falar, mas peraí, eu não quero mais isso para mim, como é que eu faço? O caminho é esse aqui. É o caminho que há 2000 anos está aqui no nosso ouvido, é o caminho do amor, é o caminho do Pai. Né? Conhecereis a verdade vos libertará, ninguém vem ao Pai, senão através de mim. A ideia é essa. Então,
A gente tem que aprender a separar pecado do pecador. Porque o pecador é um ser imortal. O pecado está sendo uma atitude contrária ao que o Evangelho está trazendo. E atitudes que a gente consegue ver e distinguir todo mundo bem. Todo mundo nesse mundo sabe o que é bom, sabe o que é ruim. Sabe o quanto é bom uma palavra amiga, uma atitude carinhosa, e sabe o quanto é ruim uma atitude agressiva, uma atitude de sarcasmo, um desrespeito ao direito dos outros. Todo mundo sabe o que é. Mas a gente, às vezes, achando que a gente está correto, né, a gente quer juntar uma coisa com a outra, e aí uma determinada pessoa fica ali com carimbo para o resto da vida por ter feito uma atitude dessa. Aliás, esse mundo tem essa característica, né? Mundo igual ao nosso, né? Você faz 1 milhão de coisas corretas. Quando você faz umazinha que seja contrária, que seja enquadrado como pecado, você vai ficar marcado por aquela coisa errada que você faz, né? O mundo nosso aqui, as pessoas que estão aqui, raciocinam dessa maneira. Só que raciocinam dessa maneira com os outros, fazendo que a sua realidade também seja essa. Porque acaba sendo o que todo mundo faz, e enquanto a gente não mudar essa atitude, ele fala aqui no início, né, pra gente, né? A sociedade humana não deveria operar a divisão de si próprio como sendo um campo que vai separar bons e maus. Não deveria fazer isso. Mas sim viver com uma grande família, em que se entregam os espíritos que começam a compreender. Gente, eu tenho certeza absoluta que, olhando para mim hoje e fazendo o estudo, eu estou começando a compreender a consequência de algumas atitudes. Consequência que às vezes a gente não percebe de maneira imediata, mas a gente vai perceber de maneira longa, prolongada, de maneira imediata. Vai perceber. Você faz alguma coisa, magoa uma pessoa, e pelo fato de você ter magoado aquela pessoa já não vai ser a mesma, vai carregar aquilo com ela, e as atitudes dela vão estar revestidas do sentimento que ela tinha naquela época. Então a gente não tem noção de uma simples palavra, por exemplo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu de repente aqui xingo alguém, aquela pessoa recebe aquela impressão do palavrão e ela sai dali atordoada, e daqui a pouco está fazendo outras coisas, está xingando em casa também, está batendo com o carro, fazendo alguma coisa, tudo por quê? Porque eu aqui desequilibrei aquela pessoa e não estou nem tendo noção do que está acontecendo, mas as coisas estão acontecendo. Então ele vem falar para a gente o seguinte: a hora que a gente, né, fizer isso, acabar com essa divisão de bons e maus e viver como uma grande família, não é que a gente vai deixar de ver o mal, não, porque deixar de ver o mal aí sim seria uma coisa muito ruim para a gente. Porque a gente precisa nos educarmos uns aos outros, um ajudar na educação do outro. Mas a gente vai começar a ter uma preocupação maior com a educação uns dos outros, como diz no Livro dos Espíritos, né? Vocês se consideram sociedade só porque se alimentam melhor do que os antepassados e se vestem melhor do que eles. A civilização de verdade é só mesmo quando vocês colocarem a lei de amor, justiça e caridade em aplicação total na sociedade, e banir dela também os vícios que a desonram. São 2 desafios para a gente. Isso não se faz sozinho, isso se faz através da educação. E a educação, gente, é como uma gotinha de água, né, no oceano. Vocês estão aí dentro da sua casa, trabalhando o projeto de educação, às vezes com 1 filho, 2 filhos, com o pai, com a mãe, com um grupo muito pequeno. A gente faz um vídeo como esse aqui, e ele vai ter um alcance muito pequenininho. Aliás, eu até sempre comento isso, né? Eu falo, no Facebook, aí, por exemplo, quase 5.000 pessoas que estão aí por conta do trabalho musical, por conta de outros motivos. Esses vídeos são assistidos por meia dúzia. Quer dizer, as pessoas... Mas é um trabalho que a gente vai fazendo de formiguinha, de gotinha, mas vai fazendo. E aí a gente vai pegando, se cada um fazendo a sua parte, esse trabalho educativo, ele vai ficando... se cada um fizesse, ele vai atingindo o objetivo. Então, olha, muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Quem estiver acreditando nisso está realmente jogando uma sentença eterna de condenação para si próprio, porque nós ainda temos muito problema. Então ele bota aqui: lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. A atitude deve ser banida, se a gente puder, não a criatura, o ser não. E a gente fica aqui para encerrar com aquela frase de Jesus para Pedro: Pedro, você é pescador? Quero te transformar agora em pescador de homens.
Vamos ver se cada um de nós consegue pescar alguma coisa também, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.